Ainz morre. Parte 7. A sala de reuniões estava muito apertada. Estava cheio de paladinos, sacerdotes, nobres que tinham sido prisioneiros até recentemente e paladinos honorários. Dito isto, não havia acomodações melhores para eles, uma vez que Jaldabald destruíra aquela que Caspond usara anteriormente. Caspond convocara uma reunião de emergência depois de receber um relatório de um paladino e instruíra todo o pessoal-chave a se reunir naquela sala. Depois que todos se reuniram, Caspond e Remédios entraram com passos rápidos. Todos se curvaram quando o príncipe entrou. Neia foi uma delas, porque não mantinha rancor contra Caspond. Caspond ficou na frente de todos e começou a falar. Obrigado a todos por virem aqui. Desejo discutir o curso de ação que adotaremos no futuro. Embora devesse ser uma discussão, havia apenas uma coisa que Neia tinha que fazer, e ela estava certa de que era a coisa certa a fazer. Assim que Neia estava prestes a falar, Caspond levantou a mão para impedi-la. Tenho certeza que todos têm preocupações, mas eu oro para que me ouçam primeiro. Caspond passou lentamente o olhar por todos os presentes. Acredito que muitas pessoas testemunharam até que ponto a força de Jaldabald excede nossa imaginação, sim. Embora eu lamente dizer isso, devemos aceitar o fato de que ninguém neste país pode triunfar sobre ele. Várias pessoas franziram as sobrancelhas em silêncio, depois espiaram Remédios, que fora saudada como a mais forte do reino sacro. Depois de saber que ela concordou com a opinião de Caspond, insinuações de medo e desapontamento apareceram em seus rostos. Contudo, é cedo demais para ceder ao desespero. Se não pudermos derrotá-lo, então vamos desviar seus planos de alguma outra forma e fazê-lo desistir de tentar conquistar o reino sacro. Nós não o expulsaremos diretamente, mas indiretamente. Caspond esperou alguns segundos para que suas palavras fossem absorvidas, e então falou sua conclusão. O que vamos fazer é abater todos os demi-humanos que ele lidera. Por que faríamos uma coisa dessas? Caspond viu alguém fazendo uma pergunta e acenou para eles. No passado, Jaldabald criou problemas no reino. Naquela época, ele lutou contra um certo guerreiro em um duelo, mas então ele perdeu e fugiu. Naquela época, ele liderava um exército de demônios, mas não um exército de demi-humanos. Em outras palavras, ele veio para liderar o exército demi-humano depois de perder para aquele guerreiro. Caspond olhou nos arredores, como se quisesse ver se todos haviam entendido. Em outras palavras, ele está usando o exército de demi-humanos como escudos de carne para evitar ser forçado a uma batalha de frente com aquele guerreiro. Jaldabald não disse algo assim quando derrotou Sua Majestade. Algo sobre liderar o exército demi-humano quase se tornando sem sentido, ou algo assim. Isso fazia sentido. Naquela época, eles não entendiam, mas depois de ouvir essa explicação, era difícil pensar em qualquer outro motivo. Em outras palavras, o exército demi-humano é como uma armadura e resistência para quando ele lutar contra aquele guerreiro novamente. O que Jaldabald fará se ele perder seu exército demi-humano? Ele permanecerá despojado de sua armadura e resistência. Imagine se aquele guerreiro aparecer na frente dele novamente. Quem sabe ele pode até preferir fugir. Não. Entendo. Então pretende abandonar esta cidade, derrotar seu exército sulista e, em seguida, unir forças com o sul para expulsar os demi-humanos? Perguntou um sacerdote. Ele foi respondido por um dos nobres resgatados. Isso seria bom. Graças ao poder do rei feiticeiro, quase 40.000 demi-humanos foram exterminados. Os demi-humanos perderam grande parte de sua força de luta, não? O restante deve estar almejando o sul. Se reunirmos todas as pessoas que esta cidade resgatou para um ataque total e atacá-los pelas costas em um ataque de pinça, deveremos ser capazes de derrotar o exército demi-humano. Dessa forma, poderemos nos juntar às forças do sul e recuperar nossa terra. Eu proponho o oposto. Retornaremos à cidade principal mais próxima do oeste, que é o baluarte do norte de Kalincha. Me atrevo a perguntar, mas por que isso? Exatamente. Todas as grandes cidades a oeste, como Kalincha, Prart, Rimun e a capital de Oburns, serão muito difíceis de tomar. Muitas vidas serão perdidas. Por que não combatemos os demi-humanos do sul? Destruir o poder de luta dos demi-humanos não se encaixa mais em seus planos, meu príncipe. Entendo. Todas as suas preocupações são válidas. Sou grato pelo fato de que muitas das pessoas presentes aqui são sábias. Mas essa será uma ação que todos podem entender. Havia olhares perplexos nos rostos de muitas das pessoas presentes. Que tal isso? Ir para o sul implica que estaremos abandonando, embora seja apenas temporário, ainda estaremos abandonando todas as pessoas presas que não vamos resgatar como resultado disso. As pessoas poderão perdoar isso. Mas isso faz mais sentido, haverá uma chance maior de salvá-los, não? Caspond virou-se para olhar para o homem de meia idade que fizera a pergunta. Você é um barão, correto? Sim.
Acredito que nos encontramos uma vez, meu príncipe. Ah, então é isso. Me diga, todas as pessoas do seu domínio foram resgatadas? Ah, não, ainda não. Eu fui preso quando entrei em campo ao lado de Sua Majestade Sagrada, então eu não sei sobre o meu domínio. Entendo. Então, quando se juntar as forças do sul e voltar para o norte, o povo pode dizer que você fugiu para o sul. O rosto do nobre congelou. Quando se pensava calmamente sobre isso, o nobre estava certo. Entretanto, não havia garantia de que todos, especialmente os que se contorciam em agonia, pudessem ver o sentido dito pelo nobre. Era possível que houvesse pessoas que diriam: por que não nos salvou antes? Nossas famílias foram massacradas pelos demi-humanos, e isso se tornaria lâminas de ódio contra os nobres. Neia já havia visto essas pessoas antes. No entanto, ninguém havia dito isso nos campos de prisioneiros que o rei feiticeiro havia libertado. Dada a sua magia esmagadoramente poderosa, que às vezes poderia arruinar os muros da cidade em uma única explosão, e o fato de que ele era o rei de outra nação, ninguém se atreveria a descontar quaisquer frustrações nele. Além disso, eu pretendia falar com os proprietários de terras um a um depois disso. Neste caso, podemos fazer isso agora, ainda assim, estamos todos exaustos. Em contraste, o que farão os nobres do sul? Em particular, o que farão os outros nobres com os seus iguais que abandonaram seus feudos? O miasma enjoativo da política e do poder começou a infectar o ar. Embora soasse inacreditável para Neia, era isso que os nobres queriam. Eles assentiram repetidamente. Meu príncipe. Nossos domínios. Quero que vocês finjam que não escutaram o que virá a seguir. Isso porque eu não posso lhe garantir nada. No entanto, os nobres do sul provavelmente ficarão mais poderosos em um piscar de olhos. É por isso que você deve escolher o melhor movimento para fazer, sempre com um olho tentando ver o que acontecerá depois da guerra. Um momento, por favor. Um dos paladinos gritou para ele. Como poderíamos derramar mais sangue das pessoas para disputas judiciais? De fato, o sacerdote chamado Siríaco gritou em uma voz que foi dito ter sido treinada para seu tom de voz, e concluiu. O importante é como salvar mais pessoas. Expulsar os demi-humanos não significará que é o fim, entende? Se o Sul receber todo o crédito, teremos dificuldade em recusar as exigências dos nobres do Sul. E não há garantia de que eles não imponham impostos severos às pessoas exaustas. Agora que a rainha sagrada está morta, seria muito ruim se o próximo rei sagrado fosse escolhido pelos nobres do sul. Ainda assim, se pudermos mostrar resultados concretos com a nossa força, pelo menos. Havia duas facções na sala agora: a facção dos nobres e a facção de paladinos e sacerdotes. Ambos os lados estavam em desacordo. Já Remédios, seus companheiros paladinos estavam tentando explicar uma versão simplificada do que o príncipe havia dito. Neia não fazia parte de nenhuma das facções. Ela simplesmente seguiu o fluxo da conversa em silêncio. Isso porque Neia já havia se decidido sobre o que faria, de modo que não importava a conclusão a que chegassem. Em vez disso, ela queria trazer sua própria sugestão e partir o mais rápido possível. Ainda assim, falar sobre coisas irrelevantes aqui só vai arruinar o clima, e as pessoas que podem ajudar não virão em meu auxílio. Depois de ouvir vários tópicos chatos, ela decidiu deixar Caspond lidar com isso, uma vez que ambos os lados se desgastaram discutindo. O príncipe trouxe este tópico. Talvez devêssemos deixá-lo terminar de falar. Ah, como eu disse anteriormente, pretendo recuperar Kalincha. Isso também é militarmente vantajoso. Na verdade, esta cidade é muito apertada e grande parte dela já foi destruída. Viver aqui é difícil, então eu gostaria de ter uma base maior e mais sólida. Além disso, ao recuperar uma cidade importante, teremos uma vantagem ao lidar com os nobres do sul. E Kalincha foi construída para impedir os avanços do inimigo, por isso deveria ter amplos estoques de material militar, supondo que eles ainda não tenham sido removidos. Eu apoio a proposta para garantir uma base melhor. Ah, estou um pouco desconfortável com o saneamento de uma cidade como esta. Muitas pessoas estão tremendo de frio também. Mesmo com esse vai e vem político, eles continuaram dizendo: precisamos evitar um grande número de mortes. De fato, é por isso que é o melhor momento para atacar as fortalezas inimigas. Afinal, Jaldabaoth não pode agir agora. Não havia como dizer quanto tempo as feridas de Jaldabaoth levariam para curar, mas certamente ele se recuperaria antes que o exército demi-humano fosse completamente derrotado. Além disso, era muito improvável que ele mostrasse seu rosto antes de fazer uma recuperação completa. Depois de saber da existência de um poderoso guerreiro como Momon, ele certamente levaria a possibilidade de Momon aparecer em consideração antes de fazer qualquer coisa. Portanto, se ele agisse, isso não aconteceria antes de estar quase completamente recuperado. Dito isto, uma vez que Jaldabaoth entrasse em campo, não importaria quanta força o reino sacro pudesse reunir.
Portanto, eles tiveram que tomar o baluarte agora. Então é por isso. Depois de ouvir essa explicação agradável, Neia também expressou sua aprovação. Nesse caso, parece que a única coisa que lhe desagrada é o número de pessoas que devem morrer por isso. Posso assumir que pretende me apoiar se eu puder minimizar o número de mortes. Todos os presentes concordaram, com exceção de Remédios. Neia não se importava de nenhum modo, mas depois de considerar o fluxo da conversa, ela percebeu que seria ruim se apenas uma pessoa não estivesse assentindo, e então ela concordou com todos os outros. Quanto a Remédios, várias pessoas olharam para o rosto dela e viram que ela não parecia ter nenhuma razão especial para o que fazia, então decidiram ignorá-la. Está decidido então. Vamos discutir os detalhes de retomar Kalincha depois. A seguir nosso próximo item. Caspond suspirou alto e depois olhou para Neia. Isso diz respeito à morte do rei feiticeiro. Meu príncipe, peço sinceras desculpas, mas espero que o senhor altere essa declaração imediatamente. A morte do rei feiticeiro permanece incerta. Isso foi simplesmente o que Jaldabaoth nos disse. Seria tolice tomar as palavras de um demônio como a verdade. Neia olhou para Remédios e continuou. Acho que é mais provável que ele esteja tentando nos enganar. Nesse caso, por que ele não voltou? Ele pode lançar magias de teleporte, não? Talvez ele tenha sido imobilizado por suas feridas, talvez ele esteja sem mana. Pode haver várias razões para isso. Remédios não perguntou mais nada. Isso é verdade. É por isso que gostaria de ouvir de todos vocês. O que acham que devemos fazer? Não há nenhum sentido em perguntar o que devemos fazer. Neia gritou, forçando as palavras para fora como se estivesse tentando forçá-las através de seus dentes. Acho que devemos enviar uma equipe de resgate e transmitir esta notícia ao reino feiticeiro ao mesmo tempo. Se possível, eu gostaria de ser a mensageira. Entendo. Isso é o que você pensa, escudeira Baraja. O que os outros pensam? Enquanto Caspond olhava as pessoas reunidas, um dos nobres falou. Eu tenho uma pergunta. Mesmo que o rei feiticeiro tenha caído a leste, considerando que estaríamos montando uma operação de resgate em território controlado por demi-humanos, não seria melhor esperar até que tenhamos alguma informação concreta antes de... Já será tarde demais. Neia imediatamente retrucou e concluiu. Quanto mais atrasarmos, mais Sua Majestade estará exposta ao perigo. Sugiro que façamos nosso resgate o mais rápido possível. A maioria concordou com a opinião de Neia. O que ela disse foi perfeitamente lógico. Nesse caso, devemos enviar uma equipe de busca ao mesmo tempo que enviaremos uma equipe para o reino feiticeiro. Tem algo que eu gostaria de confirmar, já que você tem o dever como escudeira de Sua Majestade. Em algum momento ouviu algo sobre o rei feiticeiro dizer ao povo de seu país que ele estava vindo para o reino sacro. Neia começou a pensar. Peço desculpas, mas não tenho certeza. No entanto, eu sinto que não seria estranho ele ter contado ao povo do reino feiticeiro, porque houve momentos em que ele retornou ao seu país com magias de teletransporte. Nesse caso, sinto que não deveríamos enviar um enviado ao reino feiticeiro. Por quê? Neia olhou para o nobre que não fez nada além de negações. O nobre recuou 2 passos e seu rosto ficou pálido sob aquele olhar penetrante. As pessoas ao redor daquele nobre também se afastaram dele. Não, por favor, acalme-se e ouça. Isso, porque isso trará problemas. Tenha calma. Por favor, acalme-se e me escute. Quando pensa nisso normalmente, existe a possibilidade de que os exércitos mortos-vivos do reino feiticeiro se vingariam de nós. Estou errado. E pode não parar apenas nisso, eles podem anexar o reino sacro também. E, quem sabe? Quem pode dizer que o rei feiticeiro não estava desejando isso o tempo todo? Como é? Neia estava tão brava que ela realmente se sentiu tonta. Nesse caso, permita-me fazer uma pergunta. Se Sua Majestade retornava ao seu país por teletransporte, o que eles pensariam do reino sacro? Quem sabe o que aconteceria se nós não dissermos nada? Todos que ela podia ver assentiram em concordância. Em meio a tudo isso, Remédios falou. Bem, não dá para evitar, ou dá? Nosso país não tem o luxo de fazer isso agora. Tudo o que temos que fazer é pedir desculpas depois que tudo acabar, certo? Mesmo se Sua Neia estava tão nervosa que estava prestes a gritar, e então ouviu o som de palmas ao lado dela. Ela olhou e viu que era Caspond. O príncipe queria falar, tudo o que Neia podia fazer era permanecer em silêncio. Escudeira Baraja. Permita-me escolher as pessoas que irão para o reino feiticeiro. Que tal isso? Afinal, se enviarmos uma simples escudeira como mensageira, o outro país não pensará que estamos zombando deles. Mas, é como diz. Sua explicação fez perfeito sentido. Em circunstâncias normais, eles certamente escolheriam o embaixador de um país sobre uma escudeira que tivesse pegado emprestado um arco mágico do rei feiticeiro. No entanto, ele realmente enviaria um emissário.
Ela achou aquela parte difícil de acreditar. Mesmo assim, seria muito ruim mostrar que ela não confiava nas palavras de um príncipe. Estou feliz que você entenda. Nesse caso, por favor, permita-me levar várias pessoas para o leste. De fato, eu também gostaria muito de lhe enviar, mas ainda não sabemos onde exatamente o rei feiticeiro caiu. Ele pode estar a 10 quilômetros ou 100. E se a sorte nos abandonar ainda mais, ele poderia ter caído nas colinas Abelion, que Jaldabalt controla. Mesmo se eu permitisse que você fosse para um lugar tão desolado, você teria algum meio de encontrar o rei feiticeiro? Neia não pôde responder. Descobrir onde os demi-humanos viviam em terreno desconhecido era uma tarefa impossível. Ela poderia facilmente imaginar a equipe de escoteiros completamente imersa em problemas e sendo completamente eliminada. Sobreviver nas colinas, evitar as sentinelas demi-humanas e coletar informações. Caspond contou em seus dedos. Se você for para lá sem se preparar, estará simplesmente se matando indiretamente, e de que serve uma equipe de resgate que termina em fracasso? Então, tem algum outro jeito? Claro. E? Como poderia haver? Quando ela pensou sobre essa questão, foi facilmente respondida. Os olhos de Neia se arregalaram de surpresa, e então Caspond se ajustou antes de dizer a Neia a resposta. Tudo o que você precisa é encontrar alguém que conheça as colinas. Neia piscou e Caspond sorriu para ela. Ouça. Tudo o que precisamos fazer é levar um demi-humano cativo e fazê-lo liderar o caminho. Não seria mais seguro ordenar a um demi-humano que atuasse como seu guia? Ah! De fato, esse foi o caso. Os humanos estariam correndo um risco absurdo de entrar naquela terra. No entanto, seria diferente se tivessem guias. Claro que também haveria possíveis problemas que não poderiam ignorar. Se eles simplesmente ameaçassem um prisioneiro demi-humano a mostrar-lhes o caminho, o prisioneiro poderia estar disposto a se sacrificar para matar todos, o grupo de busca estaria indo para a morte. Os orcs que ela conhecera antes pareciam do tipo que não se importavam se viviam ou morriam. Eles precisariam de demi-humanos confiáveis, mas onde eles os encontrariam? O que ela poderia fazer para fazer um demi-humano agir como um guia confiável? Neia torturava seu cérebro, mas quando pensava em demi-humanos, só conseguia pensar neles tentando matá-la, e ela não conseguia imaginá-los aceitando uma oferta para serem seus guias. Não, os orcs e o grandioso rei Buzer lembravam um pouco os humanos, é isso, tomar seus parentes como reféns. Não, se pudéssemos pegar um rei como Buzer como prisioneiro, sua tribo provavelmente nos obedeceria. Ou, por outro lado, a tribo enfurecida poderia resistir rigidamente. Além disso, como eles capturariam um rei poderoso como Buzer? Enquanto Neia vagava sem rumo num labirinto mental, procurando uma resposta que não conseguia encontrar, a porta da sala se abriu e um paladino entrou. Ele ofegava pesadamente e olhou ao redor e para o centro da sala, mas ele se aproximou de Caspond em vez de remédios. Talvez ele não quisesse que os outros ouvissem que notícias ele tinha. Ele levou o príncipe para um canto da sala e sussurrou em seu ouvido, mas a audição de Neia pegou trechos de sua conversa. Entre eles, a última informação despertou seu interesse. Ele dissera à empregada demônio: Senhores, algo urgente surgiu. Infelizmente, a reunião terminará aqui. Espero que comecem a formular maneiras de recuperar Kalincha. Além disso, Capitão Custódio, venha comigo.